Boa noite, moçada. Boa noite, Thiago. Estão conseguindo me ouvir aí, beleza? Tudo certo. Turma, só antes, eu, eu tô num hotel aqui, então eu não vou ligar a câmera, porque parece que estou ligando a câmera, está pesando a conexão aqui, tá dando de cair um pouco. E se porventura falhar a, 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 o áudio e tudo mais, vocês vão me falando aí, porque às vezes dá uma oscilação de conexão aqui, não está ficando 100%. Mas vai dar certo. Conforme for, ó, de todo jeito eu estou gravando, então eu vou disponibilizar a aula para vocês aí. Beleza? Então, qualquer coisa aí, vocês dão um grito aí, por favor. No mais, tá tudo em paz, né? Tudo certo. Tudo certo, Thiago. Então tá bom. Turma, falamos então semana passada, aliás, na quinta-feira, né? Terminamos falando sobre os sistemas pneumáticos. E aí a gente falou sobre característica, sobre algumas vantagens, algumas limitações, algumas aplicações. E hoje nós vamos começar falando sobre os sistemas hidráulicos. Pessoal, o sistema hidráulico, de forma geral, ele não é tão comum de ser encontrado. Porque na maioria das aplicações que a gente vê na indústria, ou nós estamos falando de sistemas pneumáticos, que são amplamente utilizados, né? Ou nós estamos falando de sistemas aí mecânicos ou elétricos, de atuação, de fechamento, de separação, de identificação, alguma coisa do tipo. Mas existem determinados equipamentos que a gente vai se deparar muito com sistemas hidráulicos. Quem arrisca um palpite? Onde a gente vê muito desses sistemas? Thiago, nessas máquinas, tipo caminhão Munk, guindaste, né? Eu acho que coisa que tem que se mover não tão rápido e que envolve muita força. Beleza, boa, Gabriel. Existe um nome certo para esses equipamentos, são máquinas de elevação. Então, em máquinas de elevação, turma, empilhadeiras, caminhão Munk, guindaste, a gente vai se deparar com sistemas hidráulicos em larga escala nesses tipos de equipamentos. Prensa, nós vamos enxergar muito, tanto prensa de manutenção, quanto equipamentos que fazem algum tipo de prensagem de forma industrial, filtros que muitas vezes são feitos por prensagem hidráulica, né? Então, esse tipo de componente nós vamos ver muito em equipamentos dessa natureza, que tem uma característica em comum. São equipamentos que vão precisar exercer uma alta força. E por isso os sistemas hidráulicos são largamente utilizados nesse tipo de equipamento. Então, uma característica fundamental dos equipamentos hidráulicos ou dos sistemas hidráulicos é que eles têm uma elevada potência, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar o tamanho, a dimensão desses caras em relação à potência, são de tamanhos pequenos. Ou seja, eu tenho uma dimensão reduzida do sistema hidráulico em relação à potência que ele é capaz de exercer. Outra característica, lembra que a gente comentou muito a influência da temperatura sobre os sistemas pneumáticos? Quem de vocês fez a experiência lá de fazer a drenagem do reservatório de ar? Quem lembrou de fazer? Marcos, lembrou de fazer? Não fiz, Thiago. Então, Mas eu dei a ideia lá para esgotar ele cedo, só que esse não me ouviu, não. você está com a função fazer ao menos um dia, você contar para a gente e ver se dá muita diferença de fazer cedo ou fazer de tarde. Aproveita esses dias agora que está frio, você vai conseguir observar bem essas características.
Faz um dia só, faz por conta própria, só para você contar para a gente, quinta-feira. Beleza. Beleza? Sem, com os outros, só por nossa conta mesmo. Não precisa de. Só entre nós aqui da turma. Turma, aquelas características todas que nós comentamos lá, em relação à temperatura ambiente, por exemplo, influenciar muito no desempenho dos sistemas pneumáticos, principalmente no que se refere à questão do tratamento do ar, né, a qualidade desse ar. Os sistemas hidráulicos a gente não vai ter esse problema, né? Até pela característica de circulação do óleo hidráulico, ele acaba se aquecendo, ou seja, o óleo hidráulico ele vai sempre trabalhar quente pela característica de recirculação. Então, ele está menos suscetível, ou praticamente não sofre nenhuma influência de temperaturas externas, independente se altas ou baixas, né? Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando com uma máquina que ela tem uma vazão hidráulica de até 180 litros por minuto. A máquina tendo uma função, tendo uma vazão hidráulica de 180 litros por minuto, é uma vazão muito alta, muito alta. Então, o óleo, praticamente, ele trabalha quente. Essa máquina, particularmente, ela tem 3 radiadores de óleo. Ou seja, para não correr o risco do óleo entrar num ponto de fulgor, que a gente fala, que é quando ele começa a borbulhar de tão quente que ele está, ela passa por 3 radiadores diferentes. E o óleo, turma, ele é um sistema fechado. Né? Um sistema hidráulico é um sistema fechado. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, um sistema pneumático eu vou captar o ar da atmosfera, né, do ambiente, eu pressurizo esse ar e ao fazer a descarga desse ar, eu estou descarregando ele para a atmosfera. O óleo não. O óleo eu não vou captar ele do ambiente, pressurizo um cilindro, por exemplo, um atuador, e eu vou descartar ele de volta para o meio ambiente. Então, ele obrigatoriamente tem que ter um sistema fechado consequentemente, ele vai sofrer um aquecimento pela recirculação dentro desse sistema fechado. Um sistema hidráulico também pode ter a característica de movimento linear quanto movimento rotativo. Certo? Então, as duas possibilidades também existem para ele. Beleza? Há uma característica muito importante que eu consigo controlar e muito: velocidade e força. Então, eu tenho um controle muito preciso, tanto de velocidade quanto de força, em sistemas hidráulicos. Por isso, como o Gabriel comentou, são muito utilizados em sistemas de elevação. Turma, pensa um guindaste aí, com uma lança de, sei lá, 100 metros, aberta, totalmente aberta. 100 metros é exagero, vamos pegar menos aí, 30 metros. Uma lança de 30 metros aberta no máximo. Pensa um cara desse movimentando em velocidade elevada. Qual que é a chance disso dar merda? Muita, né, Tiago? Ou, então, você concorda que é o tipo de aplicação que eu tenho que ter controle, tanto da velocidade quanto da posição. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade de movimentar milímetros num sistema desse. Um sistema pneumático não me permite isso. Certo? Então, é fundamental sistemas hidráulicos essa característica. Né? Mas ele tem um inconveniente de que a força pneumática eu consigo transmitir ela por grandes distâncias. Tanto é que eu monto, em indústria, por exemplo, eu monto uma central de ar comprimido e eu distribuo esse ar comprimido pela planta.
Então, nós vamos ver na sequência como que eu faço a geração do ar comprimido, mas também como que eu posso fazer a distribuição desse ar comprimido pela planta que eu estou trabalhando. O sistema hidráulico eu não posso fazer isso, ou ele não me permite fazer isso. Por quê? O que vocês acham? Tiago, tem como você repetir a pergunta aí, por favor? Tem. Eu comentei com você semana passada que um sistema pneumático, eu tenho uma central de produção desse ar comprimido e eu posso transmitir a potência desse ar comprimido por uma longa distância. Então, eu monto uma rede de ar comprimido na planta, na instalação, na empresa, no barracão que eu estiver exercendo. Por que isso eu não posso fazer para sistema hidráulico? Pergunta boa de prova, hein? Essa aí é boa. É porque o óleo é bem mais denso? Seria mais difícil de transporte? Não, não tem a ver com densidade, não. Porque você tem que ter ia ter que ter um reservatório muito grande? Por aí. É uma das coisas. Ou seja, eu tenho que encher a linha inteira pressurizada de óleo, né, do óleo hidráulico. Então, para começar, eu tenho que ter um baita de um reservatório, uma bomba muito grande, e eu tenho que ter um sistema recirculando o óleo. Ou seja, o que ia acontecer com esse óleo? E Primeiro, esquentar, né? além da Primeira quantidade, coisa. eu ia ter um aquecimento violento, concorda? Sim. Então, eu ia ter que estar constantemente refrigerando esse óleo, ou resfriando, pelo menos, esse óleo, em radiador, em trocador de calor. Então, é um sistema que demandaria muita energia para, às vezes, não ser utilizado, para ficar em stand-by pronto para ser utilizado. Segundo, foi o que você comentou, eu gastaria um volume de óleo muito grande, de óleo hidráulico, tá, pessoal? Quando eu falo óleo, entendam como óleo hidráulico. Eu gastaria um volume muito grande de óleo hidráulico para preencher toda aquela tubulação, para ter um sistema centralizado, fornecendo energia para todo o sistema. Então, o que a gente faz para sistemas hidráulicos? Geralmente, a gente coloca uma unidade centralizada, localizada, onde vai ser consumido a energia hidráulica. Ô, Então, eu Thiago, monto. Oi. mas ele é inviável, né? Se eu quisesse, por exemplo, não tô cagando para quanto vai gastar, teria como? Ou Sim, poderia ser não. feito? Não, é possível fazer. É possível fazer. A possibilidade, Ele só sim. é inviável. Sim. Tá? E financeiramente ele se torna inviável. Tecnicamente é possível. Entendi. Beleza? Vamos pensar, Hassan, por exemplo, um sistema de hidrante. Certo? Um sistema de hidrante, o que você tem? Você tem uma central que vai pressurizar a linha inteira. Você não tem uma bomba por hidrante. Entendi. Entendeu? Então, o princípio seria mais ou menos o mesmo. Porém, você garantir uma pressão hidráulica suficiente, constante, com qualidade, um sistema torna-se economicamente inviável. Até porque 1 litro de óleo hidráulico é mais caro do que 1 litro de água. Entendi. Beleza? Respondido? Beleza. Valeu. Nada. Então, turma, quando a gente está falando de sistemas hidráulicos, a gente opta por unidades localizadas. Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma prensa hidráulica, ela vai ter a unidade hidráulica dela. Ou se eu tiver 2, 3 prensas próximas, às vezes eu tenho uma única unidade hidráulica para alimentar mais equipamentos que estão próximos, fisicamente próximos. Tá? Então, essa característica já é um pouco limitante e, ao mesmo tempo, ela aumenta o custo.
Mas onde eu tenho que ter essas características respeitadas de velocidade, de vazão, de precisão de movimento, e aí não adianta, eu vou acabar recaindo sobre um sistema hidráulico, né? Porém, por conta da dimensão, por conta de tamanho, por conta de peso, são equipamentos de difícil manutenção, ou pelo menos de manutenção mais trabalhosa, né? Hoje mesmo, por exemplo, nessa mesma máquina que eu estava falando para vocês que eu estava mexendo, ela deu uma falha numa válvula lá, essa válvula precisou ser substituída. Se fosse um equipamento pneumático, muito provavelmente ela daria reparo. O hidráulico não. Então, são equipamentos mais robustos, mais pesados, mas ao mesmo tempo mais caros e mais dispendiosos. Quando a gente for para o laboratório e for fazer uma comparação de como dos equipamentos hidráulicos com os equipamentos pneumáticos, vocês vão ver a diferença de tamanho e de peso dos dois. E, claro, esse impacta em preço. Isso vai impactar em preço. Porém, assim como os equipamentos pneumáticos, um sistema hidráulico bem dimensionado, ele garante confiabilidade e durabilidade muito grande. Então, a gente não costuma ter problemas relativos à manutenção desses tipos de equipamento. A manutenção que dá é por desgaste natural do sistema, ou sistemas subdimensionados. Certo? Agora, o fluido, ele precisa também ser tratado, assim como o ar comprimido. Então, o fluido hidráulico, o óleo hidráulico, ele também precisa ser tratado com filtração e com refrigeração. A refrigeração pode ser simplesmente uma troca num reservatório aletado. Se tiver transferência de calor, já, né? Pessoal, vocês já tiveram a disciplina, transferência de calor? Teve, Thiago. Com esse nome? Não. Acho. Chama antes de máquinas térmicas. Vocês estão tendo máquinas térmicas agora. A gente teve fenômenos de transporte, eu acho que é isso, né? Fenômeno de transporte, é isso mesmo. É porque, Aqui para teve. mim, quer dizer, aqui na UF chamava transferência de calor. Então, é porque no Nipan tem um nome um pouco diferente. Fenômeno. Então, vocês viram lá que quando eu tenho um sistema aletado, um radiador aletado, uma carcaça de motor aletada, por exemplo, significa que eu tenho sistemas que vão fazer uma refrigeração mais eficiente do meu sistema. Então, sistemas hidráulicos, eles são aletados justamente para eu garantir uma refrigeração desse fluido. Esse fluido, gente, ele aquece e muito durante o processo de operação. Tá? Uma característica importante é que eu consigo garantir a parada instantânea. Acionei, movimentou. Tirei o acionamento, parei de mover uma alavanca, por exemplo, o sistema hidráulico ele para imediatamente na hora. Beleza? E eu tenho que cuidar por questão de vazamento e perdas. Então, turma, se eu considerar uma comparação entre os dois sistemas, pneumáticos e hidráulicos, falando do fluido, o sistema pneumático formado pelo ar, que é um fluido compressível. O sistema hidráulico, um fluido que a gente chama de óleo hidráulico, que ele é praticamente incompressível. Certo? Um vai ter um fluido no estado gasoso, um circuito aberto. O sistema hidráulico ele tem um fluido no estado líquido, é um circuito fechado,
e ele trabalha a altas pressões, baixas velocidades. Até aí, comentamos de cabo a rabo essa tabelinha, beleza? Dúvidas? Tranquilo, Thiago. Bom, agora vamos falar um pouquinho dessas características aí. Então, a gente fala que o ar comprimido, turma, como eu comentei com vocês, captado do meio ambiente, e eu tenho aí uma captação muito fácil, muito abrangente, e claro, a imensa maioria dos ambientes que não apresentam partículas de suspensão com muita concentração, ou algum tipo de produto químico altamente concentrado, né, nesse ambiente, eu tenho acesso ao ar em todos os lugares, né? Facilmente transportável por tubulação, mesmo que para grandes distâncias. Conforme eu comentei com vocês, nós vamos falar um pouco mais quando a gente vai falando de distribuição desse ar comprimido, né? E o escape ou a descarga desse ar após a utilização, ela é feita para o ambiente. Aí eu posso colocar silenciadores ou não nessa descarga. Então, é um equipamento ruidoso. Então, ele tem um inconveniente, sistemas pneumáticos, de serem ruidosos. Porém, eu consigo meios de silenciar parcialmente esse ruído, né? E as velocidades e forças desses elementos são reguláveis em escala. O que eu quero dizer com isso? Turma, eu consigo regular dispositivos pneumáticos, porém, não com a mesma precisão que eu faço essa regulagem em sistemas hidráulicos. Então, é permitido, é possível, porém não com a mesma precisão de um sistema hidráulico. Que uma das grandes limitações do sistema hidráulico é a quantidade de óleo hidráulico necessário, né? Tanto pelo espaço físico que ele ocupa, quanto pelo custo, independente de origem animal. Mineral, desculpa, animal não, mineral ou sintética, tá? É possível o transporte por mangueiras hidráulicas, por ser um circuito fechado de envio desse óleo hidráulico para o reservatório. Beleza? Outra particularidade, o ar comprimido, regime de compressores, pode ser que eles funcionem parcialmente, pode ser que eles funcionem intermitente. Os sistemas hidráulicos não. Ou seja, eu preciso do tempo para manter o sistema pressurizado. E quando esse óleo ele não é consumido, ele precisa recircular pelo sistema. Então, eu preciso garantir um meio que ele recircule. Ou seja, ele vai aonde ele tem que exercer pressão, retorna para o reservatório. A bomba bombeia de novo. Então, se eu pegar, por exemplo, considerar uma partícula no meio desse sistema todo, ela fica recirculando. E essa recirculação é o que vai causar aquecimento desse sistema. Então, o óleo ele fica suscetível às variações de temperatura. Ah, mas você acabou de falar há 2 slides atrás que o sistema não é suscetível. Sim, o sistema como um todo não. Porém, eu preciso garantir que o óleo não se degrade. Por isso, sistemas hidráulicos costumam ter trocadores de calor para manter o óleo dentro de uma faixa de temperatura ideal. Uma vez que isso acontece,
Acabou. Aí ele não vai sofrer o ar, turma. Como comentamos, eu também tenho a particularidade de evitar que dias frios, principalmente, e sim a umidade presente dentro desse ar. Então, também eu preciso utilizar equipamentos, secadores, purgadores, filtros, essas coisas, para eu retirar a umidade que porventura venha se formar dentro desse ar. Beleza, até então? Dúvidas, moçada? Tranquilo. Bom, outra característica, então, que a gente tem é relativa à segurança. Turma, quem já viu falar em incêndio por óleo pegar em superfície quente? Vocês já ouviram falar nisso? Então, um dos grandes problemas que a gente tem em sistemas hidráulicos é isso. Ou seja, o óleo, por trabalhar a temperatura mais elevada, caso ocorra vazamento, é muito perigoso ao contato com superfície quente ocorrer incêndio. Ele é inflamável. Tá? O ar comprimido, não. O ar comprimido, ele não sofre esse risco, não tem esse risco. Portanto, em relação à segurança, ele é mais tranquilo. Até pelo fato também de eu trabalhar também em temperaturas não, desculpa, em pressões menos elevadas, né? O ar, gente, por si só também é limpo, tanto é que a gente descarta ele para a atmosfera, né? Então ele não é um poluidor do ambiente. O óleo hidráulico é. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não correr o risco de ter vazamento de óleo hidráulico para o meio ambiente. Os materiais pneumáticos, eles são, como eu já comentei com vocês, mais simples e de manutenção mais simples também. E preço menor. Ou seja, muitas vezes, em sistemas pneumáticos, eu simplesmente substituo o material. Em sistemas hidráulicos, eu já tenho materiais mais caros, mais complexos, de maior peso, que demanda, de geral, maior custo para a instalação. Beleza? Outras diferenças, turma. Em relação à velocidade. Materiais pneumáticos, altas velocidades. Sistemas hidráulicos, menor velocidade. Preparação. Lembra que eu comentei com vocês que o ar ele precisa ser tratado, limpo, filtrado, retirada a umidade dele. Se isso não for feito, eu terei desgaste prematuro e acentuado nos componentes. O óleo, por ser um sistema fechado, e o próprio óleo hidráulico já vem pronto, ou seja, eu vou comprar ele e vou utilizar ele com a fórmula final dele, eu tenho menos chances desse tipo de dano ocorrer, desde que eu garanta que o sistema está totalmente fechado. Agora, então quer dizer que eu não preciso fazer a filtração desse óleo? Não, preciso fazer. Né? Por desgaste de componente, por contaminação com desgaste interno, às vezes tem alguma malha, né, que solta de tubulação, ou de conexão, ou de equipamento, ou da própria bomba e tudo mais, eu preciso filtrar esse óleo para evitar esse tipo de contaminação. Mas
essa chance de ocorrer é muito menor. E aí é uma contaminação interna do que um sistema pneumático, que além da contaminação interna, pode haver uma contaminação externa também. Beleza? Dúvidas até aí, moçada? Tranquilo. Deixa eu abrir minha outra aqui para a gente dar sequência. Então, carregou aí para vocês? Carregou. Pessoal, o que vocês conseguem ficar nessa imagem aí? Alguém conhece algum desses equipamentos? Tiago, eu acho que esse da esquerda aí, isso aí é um medidor de pressão com purgador? Esse aqui? É. Medidor. Ele mede também, mas a principal função dele aqui, Gabriel, é além de medir, regular. Então, isso aqui é um regulador de pressão. Esse cara aqui, ele indica, você saber se tá sua pressão, que nível que ela está. E esse aqui é um purgador, ou seja, é um filtro que a gente fala de ar e água, de óleo e água. Beleza, isso mesmo. Isso aqui. Isso aí é um pistão? Esse, ó. Um pistão. Em outras palavras, nós vamos chamar isso de atuador. Então, é um atuador pneumático. É um pistão, popularmente conhecido como pistão. E é pistão, tá, gente? Não é piston, não, pelo amor de Deus. Pistão. E essa aqui. Essa. Esse. O que são essas três aqui? Válvula? São válvulas. Beleza, são válvulas. Cada uma com a sua função. Certo? Mas são válvulas. Essa do meio é Beleza. uma solenoidezinha? Tem um quadradinho preto? Essa aqui? Não, acho que essa do meio aqui, ó. Tá grandona aí, que tem um trem C e um E. Nossa, ele está muito baixo, eu não estou te ouvindo direito. Esquerda, do lado esquerdo. Para baixo, isso. Essa aí. Aqui? Isso. Isso aqui é uma solenoidezinha. A válvula, na verdade, é essa aqui, né? Sim. Esse bloco. É. Conectores. E aqui, a famosa mangueira pneumática. Ou PU, que muita gente conhece, mas é porque ela é feita de poliuretano. Então, por isso, o famoso PU aí, PU6, PU8, que a gente vê a turma falando aí. Turma, então, só para a gente dar uma relembrada, as vantagens do sistema pneumático. Investimento pequeno, principalmente quando a gente compara em relação aos sistemas hidráulicos. Baixos custos operacionais, robustez dos componentes, né? São extremamente confiáveis e duradouros. Fácil de ser implantado. Pode ser utilizado, inclusive, em ambientes corrosivos, com muito pó. Então, aí onde fábrica tem muito pó em suspensão, poeira,
Às vezes tem aquele pozinho fino que impregna para tudo quanto é lado, às vezes até algum ataque químico e tudo mais. Existem bons equipamentos pneumáticos apropriados para trabalhar nessas condições, tá? São muito fáceis de serem manipulados, então quando a gente for trabalhar no laboratório, vocês vão ver que é tranquilo montar um sisteminha pneumático. Tem uma segurança, e a gente acabou de ver na comparação entre os processos, tanto uma segurança ambiental quanto uma segurança operacional, tá? E índice baixo de acidente. A maioria dos acidentes aí, uma pancada de um pistão ou uma mangueira de ar que vai soltar e dar uma chicotada no sujeito. Mas fora isso, nada de muito grave. Mas tem umas limitações. Primeiro delas, e mais importante, que eu volto sempre a frisar com vocês, preparação desse ar comprimido. Pessoal, não negligenciem uma excelente preparação desse ar. De novo, o que a gente chama de preparação? Retirada de impureza, de partículas em suspensão e de umidade. Certo? O ar tem que estar limpo e seco. Lembrem-se sempre disso quando a gente estiver falando de sistemas pneumáticos. É um sistema que tem por característica trabalhar em velocidades mais altas, né? Por ser um fluido altamente compressível, a gente não consegue paradas intermediárias e velocidades uniformes, ou seja, ele vai trabalhar em altas velocidades, então, no meio do caminho, no meio do percurso dos atuadores, eu não consigo ter controle nem da velocidade e nem de parada desses componentes, né? E, como eu comentei com vocês também, é um sistema altamente poluidor sonoro do sistema de exaustão, principalmente. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, num ambiente industrial que tem muitos equipamentos pneumáticos, o ruído de escape das válvulas ele é muito alto. Mesmo que eu consiga amenizar esse sistema, esse efeito, mesmo assim, eu tenho uma velocidade, desculpa, um nível de ruído muito elevado em relação aos sistemas hidráulicos, por exemplo. Então, vamos lá. Turma, o que é isso aí? Compressor. É um compressor. Beleza. E esse equipamento aí do lado direito? Alguém arrisca um palpite? Uma sopradora? É uma envasadora de líquido. Então, uma envasadora alimentada por um compressor. Então, uma envasadora pneumática. Pessoal, claro que isso aí é um compressor pequeno, uma envasadora pequena, 4 bicos de enchimento só. Mas é uma aplicação simples, se a gente extrapolar para algo maior, mais complexo, basicamente vai ter as mesmas funções. Vai diferir na quantidade de ar consumido. Né? Então, essas garrafas elas vêm para a esteira aqui, ó. Esses bicos eles vão descer, encher essas garrafas. O líquido, ao tocar nos bicos aqui, ó, eu tenho como se fosse um sensorzinho lá na ponta. Ele indica a presença do líquido. Ele recua os bicos para cima e libera as garrafas para frente. Bom, quem já viu um sistema de distribuição de ar desse aí, turma? Basicamente, o que eu tenho? Compressor, um painelzinho de controle, tubulação,
reservatório de ar, secador, filtro e um sistema de controle da pressão. Muito importante quando eu tenho um dreno automático e eu tenho um separador de óleo e água. Pessoal, tudo isso aqui, ó, é muito importante quando eu estou falando de sistemas de distribuição de ar comprimido, e depois nós vamos ver componente a componente desses que estão aí. Quem nunca viu, não preocupa não, tá? E quem já viu, quem conhece, por exemplo, o Hassan, vai me ajudar bastante nisso, para a gente falar sobre esses componentes. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar sobre as características do ar comprimido, ou do ar ou do gás como ele. Primeiro detalhe, uma característica que eu chamo de compressibilidade. Turma, não se fala em produzir ar comprimido sem o processo de compressão desse ar, o próprio nome já diz, né? O processo de compressão do ar comprimido, ele passa pela redução do volume quando eu exerço uma força sobre ele. Certo? Então, eu estou conseguindo um volume final menor do que um volume inicial. Sem essa característica, a gente não consegue comprimir o ar para fazer o ar comprimido. Outra característica, então, ao contrário da compressibilidade, é a elasticidade. O que é elasticidade? Bom, uma vez que eu retiro essa força que eu exerci sobre o fluido, comprimindo ele, ao retirar essa força, ele volta ao seu estado inicial. Lembra lá da deformação elástica, lá da resistência dos materiais? É basicamente a mesma coisa. Então, ao retirar a força que exerce sobre ele, ele volta à condição inicial, onde o volume final é maior do que o volume inicial. Outra característica importante, gente, é a expansibilidade. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um reservatório com ar no seu interior, uma válvula fechada. E aqui eu tenho toda essa tubulação. Uma vez que eu abro essa válvula, por conta da expansibilidade, esse ar ou esse gás, ele tende a ocupar todo o volume do reservatório. Não estou falando que ele vai manter a pressão, mas sim que ele vai ocupar todo o volume de um reservatório quando ele está ali dentro. Certo? E por último, a difusibilidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, dois gases diferentes em dois reservatórios, por exemplo, aqui eu tenho o vermelho e o azul, com essa válvula fechada. Uma vez que eu abro essa válvula, eles vão se misturar, se homogeneizar e passarão também a ocupar todo o volume do reservatório. Beleza? Dúvidas nessas quatro propriedades Beleza, aí, Thiago. moçada? Outro detalhe que a gente mais vai trabalhar agora, a equação que a gente mais vai trabalhar quando fala de ar comprimido. Fórmula da pressão. Força sobre área. Certo? Qual a intensidade de uma força sobre uma determinada área na qual ela é aplicada, a gente chama de pressão. E aí, turma, só para a gente dar uma relembrada, lembrando que eu tenho a pressão atmosférica, que é aquela exercida pela própria atmosfera, né, terrestre, dos gases da atmosfera. Tem a pressão relativa,
que é aquela em relação à pressão atmosférica do local, se ela é positiva ou negativa, e absoluta, que é a pressão positiva a partir do vácuo. Então vamos lá. Eu tenho a pressão, eu tenho o zero absoluto, a pressão medida, a pressão atmosférica e a pressão absoluta de tudo que eu tenho somado aqui na minha relação. Lembrando, então, que a pressão atmosférica, turma, ela é tão maior à medida que eu aproximo do nível zero. Quanto mais alto eu estou, quanto maior a altitude que eu estou, menor a pressão atmosférica atuante sobre o sistema. Então, só um gráfico aí, uma tabelinha de relação da variação da pressão com a altitude. Então, se a gente vai falando a 0 graus, a 0 metros, desculpa, eu tenho uma pressão de aproximadamente aí 1,033 kgf por centímetro quadrado, aproximadamente 1 atm, né? Na medida que eu vou aumentando essa altitude, a gente vai diminuir a pressão atmosférica. Turma que gosta de futebol aí, que a gente ouve falar muito, por exemplo, na Libertadores, na altitude, na baixa pressão. O que é altitude? O que é a baixa pressão atmosférica? O que ela causa, gente? O ar fica mais rarefeito, que eles falam. E o que é o ar rarefeito? É o que o Vinícius mandou aí agora. A densidade do ar, ou seja, o número de moléculas de oxigênio por unidade de volume, vamos dizer assim, daquele ar, ela diminui. Então, para nós que não estamos acostumados, a gente sente uma falta de ar. Isso quer dizer o ar rarefeito. Agora pensa numa máquina, num compressor, por exemplo, que está aspirando esse ar para ser comprimido. Será que vai ter influência ou não no ar comprimido? Será que a pressão de saída ele vai conseguir garantir ela, sendo que a pressão de entrada é menor? Por isso que a gente tem que, muitas vezes, trabalhar com diferentes formas de cálculo dessa pressão. E aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha de conversão de unidades de pressão. Turma, dessas daí, qual que é mais comum da gente encontrar? Bar é muito comum, ATM e esse primeiro também, né? Quilograma força por centímetro quadrado. Acho que o HG também. Acho que me lembro de HG, sei lá. Gabriel, sua voz para mim está falha. Então vamos lá. KGF centímetro quadrado é comum a gente achar essa unidade? Eu acho que sim. Sim. Onde? Onde a gente tem muito essa unidade, gente? KGF centímetro quadrado. Ué, Thiago. Nessas coisas mesmo de que trabalha pressurizado, né? Em reservatório, vaso de supressão, é comum a gente Isso, achar? isso. Eu Beleza. acho que Vaso de sim. pressão é muito comum essa unidade. Caldeira, vaso de compressor, essas coisas. E LBF polegada quadrada. Que unidade é essa? Libra força por polegada ao quadrado, né? Exatamente. Mais conhecida por Libra, né? Onde que a gente vê muito essa unidade aí? Submarino? Compressor de ar. Compressor de ar a gente vê muito.
Calibração de pneu a gente vê muito. A gente fala nessa unidade, não é? PSI é isso aí? PSI. Boa. A unidade PSI é a mesma libra-força por polegada quadrada. Então, quando você vai lá e põe no carro 30 libras, na verdade, você não está colocando 30 libras. A gente acha que 30 libras é uma quantidade de ar que se coloca dentro do pneu. E não é. Na verdade, eu estou colocando um determinado volume de ar lá dentro e ele atinge essa pressão interna. Então, eu estou olhando pressão, mas muito provavelmente vocês pensam em volume. Certo? Por isso que diferentes tamanhos de pneus, muitas vezes, têm as mesmas 30 libras. Então, na verdade, todos eles têm a mesma pressão interna. A quantidade de ar que tem lá dentro é diferente de um para o outro. Então, a unidade PSI é a mesma libra-força por polegada quadrada. Então, a unidade de bar, a unidade ATM, o mmHg, que é milímetro de mercúrio, todas essas unidades, dependendo da natureza de aplicação e tudo mais, a gente vê por aí sendo aplicado. E tem uma unidade de pressão que é muito comum em sistemas hidráulicos, principalmente em máquinas de fluxo, que é a unidade MCA. O que é a MCA? Metros de coluna de água? Exatamente. Então, essa unidade é muito comum a gente ver em bomba hidráulica. Uma bomba tem 100 MCA. O que isso significa? Se aquela bomba estiver bombeando água, ela consegue mandar num desnível de 100 metros em linha reta para cima, desconsiderando qualquer perda de carga. Beleza? Isso que a unidade MCA quer dizer. Bom, quem lembra dessa fórmula aí, moçada? Essa aí é até do ensino médio, né? Exatamente. A gente conhecia como Pibiti Povotó. A própria. Ou seja, é uma relação dos gases, né? A lei dos gases ideais, que relaciona uma pressão vezes um volume dividido por uma temperatura numa condição inicial é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura numa condição final. Certo? Então, isso é importante a gente lembrar. Essas leis aqui eu nem vou colocar aqui mais a título de curiosidade. Tema, então, a medição da pressão atmosférica pelo barômetro de Torricelli, né? Que relacionou aí a pressão com quanto uma coluna de mercúrio ela se forma até entrar em equilíbrio. Então, sujeito a uma pressão de 1 atm, eu tenho um deslocamento aí de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros nesse sistema. Não sei se vocês já devem ter visto lá em McFlu, eu comentei com vocês lá em máquinas de fluxo. Agora mesmo é só para dar mais uma repassada nessa teoria. Mas vamos lá, o que interessa. Turma, está aí um exemplo de um sistema de produção e distribuição de ar comprimido. Como eu comentei com vocês, quando eu tenho um sistema de ar comprimido, eu consigo fazer uma distribuição dele a partir de um ponto centralizado de geração desse ar. Pela característica dele de facilidade de transmissão, tanto por tubulação quanto em relação à distância, eu consigo ter essas características aí no meu sistema. Então, o que é mais comum? Eu tenho uma unidade formada por um ou mais compressores, que vai ser o responsável por gerar esse ar comprimido. Eu tenho sistemas de tratamento desse ar, resfriamento, separador de condensado, reservatório, purgador, filtro, secador e daí por diante.
até eu chegar no ponto de consumo desse ar. Então, eu tenho uma rede, e aí depois nós vamos falar um pouquinho como que essa rede pode ser configurada, né? Uma rede anel, uma rede em U. Como que eu monto os pontos de captação desse ar e como que eu monto os pontos de separador de líquido que, porventura, eu tenha ao longo dessa distribuição. Beleza? Então, percebam, gente, antes de eu distribuir o ar, no caso aqui, o ar, ele vem sendo tratado aqui ao longo dessa tubulação e ele entra por aqui. Aqui ele será distribuído e será consumido. Mas até chegar aqui, ele passa por todos esses componentes. Ah, mas lá na empresa que eu trabalho tem só o compressor. Pode? Poder pode. Mas você está longe de ter o ar comprimido nas melhores condições de uso. Certo? Muito provavelmente tem muito desgaste de componente, tem muita falha de ferramenta pneumática, válvula pneumática que trava, cilindro pneumático que não atua da forma certa, vazamento em conexão, vazamento em tubulação, e pode ver que a origem do problema muito provavelmente é a falta de tratamento desse ar. O que é mais comum é compressor e reservatório. Muitas vezes, o reservatório já vem acoplado ao compressor, que é uma configuração bastante comum que a gente tem até por compressor de pistão, que é mais acessível, que é mais barato. Tá? Mas não desprezem a importância dos equipamentos de tratamento desse ar. Purga, separador, filtro, secador e daí por diante. Beleza? Beleza? Turma, os maiores empregos aí do ar Tiago, comprimido, então. rapidão. Só te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença do purgador para o separador? O purgador, como que eu posso te explicar? O separador, o Gabriel, ele é mais simplificado do que o purgador. Os dois servem para tirar a umidade. Tá? Mas o purgador, ele tem um funcionamento um pouco mais complexo e mais eficiente em relação ao separador. Entendi. Então, Beleza. o separador, ele de fato vai separar, porém a capacidade dele de descarregar aquela umidade é pouca. O purgador, ele consegue fazer isso bem. Além dele separar, ele expulsa a umidade de dentro do sistema. Entendi. Valeu, Thiago. Beleza? Nada. Beleza. Pessoal, então, muito provavelmente vocês já se depararam aí com o sistema de ar comprimido em todos esses componentes aí. Setor automotivo, indústria, muito utilizado. Transporte naval, indústria química e petroquímica, na área médica. Quando você vai lá num dentista, né? Pessoal, aquelas ferramentas que o dentista utiliza, elas são todas pneumáticas. Todas elas. Então, é um sistema que tem que ter um ar muito bem tratado para ser utilizado, por exemplo. Né? Então, o ar comprimido está aí presente em todas essas áreas do nosso dia a dia. Mas eu coloquei uma tabelinha para vocês aí mais abrangente a respeito das vantagens do ar comprimido, mas basicamente tudo aquilo que a gente já comentou. Tanto as vantagens quanto as desvantagens. Penso eu que vocês não têm dúvida em relação a isso. Tranquilo? Acho que sim.
E agora, turma, nós vamos começar a ver sobre a composição de um sistema pneumático. Bom, como eu mostrei para vocês aquela visão geral lá, nós vamos falar sobre cada componente que eu tenho dentro de um sistema pneumático. Começando pelos compressores. Então, quando a gente fala em compressor, por definição, elas vão ser equipamentos destinados a fazer essa elevação da pressão de um determinado volume de ar, admitindo das condições atmosféricas até uma determinada pressão exigida para a execução de trabalhos. Então, é esse cara quem, de fato, vai comprimir o ar que será utilizado nas mais variadas aplicações. E aí, agora, a gente vai ver vários modelos e configurações diferentes de um compressor. Mas, basicamente, eles são divididos em dois tipos, de deslocamento positivo e deslocamento dinâmico. E essa simbologia aqui é o que a gente vai utilizar quando a gente vai falando dos diagramas pneumáticos. Penso eu que a maioria de vocês já viu um compressor desse aqui. Desse tipo, certo? Inclusive, então, vamos lá. Vamos falar como está falando da classificação dele. Turma, básico ativo e turbo não são tão comuns assim, apesar de terem aplicação, tá? Então vamos falar um pouquinho deles aqui. Em relação ao deslocamento, turma, nós temos os de deslocamento dinâmico, são aqueles de fluxo radial e fluxo axial. E temos aqueles de deslocamento positivo, que podem ser rotativos, ou seja, os de parafuso ou de palheta, e os alternativos, que são aqueles de diafragma e de pistão. Pessoal, qual desses aí que vocês já viram? Eu também só me lembro do de pistão. Ô, Thiago, esse de Oi. diafragma é o do dentista, não é? Porque o ar tem que ser Uhum. mais limpo, aí usa ele. Isso. É o lugar mais comum de se encontrar em ambiente hospitalar. Uma vez eu vi um desse num lugar daqui na Mojagote mesmo, num dentista que eu fui lá, mas o Fábio, na Unielos, ele tava lá, onde diafragma. O de diafragma é o mais comum de ser encontrado nesse tipo de ambiente, até por não ter contato das partes móveis e, consequentemente, lubrificadas com o ar que está sendo comprimido. Então, você diminui a chance de contaminação daquele ar pelo óleo lubrificante, ou por limagem, ou por qualquer coisa que seja dessa natureza. Pistão, todo mundo imagina que já viu, né? Compressor de pistão. Tiago, Oi. esse de parafuso parece aqueles de. Como é que fala? É um compressor mesmo, que é tipo no carro, os supercharger lá, que são tocados por correia.
eles pressurizam o ar por essa, tipo, parafuso aí? Cara, não sei te falar se o Supercharger ele é parafuso, viu? Vou procurar saber. Tá. O Deixa eu... supercharge é parafuso, Gabriel. É isso mesmo, Thiago. Eu acho que Parece é aquela porque, bomba tipo, hidráulica de parafuso, é dois, um do lado do outro, né? isso, o que eu vi era E joga o tipo ar isso aí para mesmo. baixo. É, É, isso. É parafuso, é parafuso. Supercharger é parafuso mesmo. Acabei de ver aqui. É isso mesmo. então beleza. Aí no Nipan nós temos um compressor de parafuso. Muito utilizado em ambiente industrial também, tá? Compressor de paleta, gente, é muito comum para combustíveis, tipo GLP. Fluido dessa natureza, inflamável, assim, ó, GLP principalmente, é muito comum compressor de palheta, tá? E o radial? Aliás, o axial. Onde que a gente vê muito compressor axial? Quem arrisca o power pitch aí? Aquelas bombinhas de encher pneu de bicicleta ou de encher bola. Não. Ela é semelhante ao pistão. É verdade. Turma, tem um uso para compressor axial que é basicamente o que mais é utilizado dentro da engenharia. Vinícius matou a charada aí, ó. Em motor de aeronave. Turbojato. Então, turma, aquilo que a gente vê preso na asa do avião, que a gente popularmente chama de turbina, né? Quando você tem um avião, uma turbina, aquilo ali, na verdade, a turbina é só parte daquele negócio. Boa parte dele é um compressor. Basicamente, eu vou mostrar depois um esquema para vocês conseguirem entender melhor, mas basicamente, aquele negócio pendurado, o motor que a gente chama, né? Que fica pendurado lá na asa do avião, a frente dele é um compressor, o meio é onde ocorre a queima, a combustão, e a parte de trás é a turbina. É um 3 em 1 dentro daquele componente pendurado lá na asa do avião. Quem sabia disso? Na verdade, a gente teve uma matéria no período passado ou no anterior que falava pra gente disso. Então, vou mostrar para vocês depois um esqueminha para identificar melhor como que funciona lá. Turma, lembra que eu falei para vocês lá das bombas de deslocamento positivo? O que é uma bomba de deslocamento positivo? Então, o que era uma bomba de deslocamento positivo? Nenhum candidato a responder? Vocês estão com a cabeça ruim, entrou de férias, esqueceu? Não é possível.
É o que consegue pressurizar sempre? Tipo, Não, essa é a máquina de fluxo. O que era a bomba de deslocamento positivo? Não era aquela que ela confinava o fluido numa determinada câmara e depois expulsava? Confinava e expulsava, confinava e expulsava, confinava e expulsava. Um compressor de deslocamento positivo, gente, ele tem basicamente o mesmo funcionamento. Então, eu vou fazendo uma compressão em determinados volumes finitos de ar. Então, eu aspiro esse ar, confino ele dentro de uma câmara de compressão e mando para frente, já comprimido. Então, essa característica é uma, assim como a gente viu lá para as bombas, é uma característica também de compressor de deslocamento positivo, independente do tipo de compressão que ele faz. Então, de novo, basicamente, um compressor de deslocamento positivo, ele faz a sucção do ar, ele comprime esse ar num espaço fechado, confinado, limitado, e ele expulsa sequencialmente esse determinado volume de ar comprimido já para o sistema de exaustão, para o sistema de descarga. Certo? Então, ele tem uma configuração semelhante a essa daqui, que lembra um motor de 4 tempos. Certo? E aí ele pode ser de ação simples ou ação dupla, dependendo do andamento dele. Então, basicamente, esse é o funcionamento dele. Então, ele admite ar, comprime esse ar e faz a descarga. Admite ar, comprime esse ar, faz essa descarga. Nesse caso, nós estamos falando de um compressor de êmbolo, um compressor de pistão. Ele pode ser de simples pistão, ou de 2 pistões, ou de mais de 2 pistões. Então, ele também tem a válvula de admissão e tem a válvula de descarga. O que diferia do motor 4 tempos, por exemplo, é que ele não tem a explosão, não tem ignição. E ele só admite ar, ele não admite combustível. Então, estão aqui, turma, 2 exemplos de compressor de êmbolo. O da esquerda, por exemplo, que está em corte, é um compressor. Ele tem as bielas, 3 cilindros e um virabrequim. Esse cara aqui, ele tem quantos cilindros? 2. Então, na próxima aula, nós vamos ver que tipo de compressor de êmbolo eu tenho. Como que eu vou conseguir diferir um de simples pistão, de 2, de 3, de vários pistões diferentes? Será que todos os pistões estão comprimindo ao mesmo tempo? Ou é uma sequência de uma cadeia de eventos? É o que nós vamos ver a partir da aula de quinta-feira. Fechado? Alguém de vocês já tinha visto um compressor? fechado. Vinícius, pode usar a paleta também, tá? Para comprimir. Inclusive, nós vamos falar, vou mostrar para vocês uns exemplos de compressor de paleta. Vamos começar do de pistão, que é mais simples e a gente consegue, é mais comum para a gente, né? Até por questão de preço. E aí depois a gente vai chegar a falar dos de paletas também. Então, nós vamos falar bastante na próxima aula desses compressores de pistão. Tranquilo, turma? Dúvidas? Tranquilo, Thiago. Moçada, então, bom descanso para vocês. Boa noite.